A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, convido você para uma reflexão na lição da EBD, lição de número 13, a última lição desse segundo trimestre. Essa lição estaremos estudando nesse dia 28 de junho de 2020, e ela traz por título Batalha Espiritual e as armas do crente. A batalha espiritual e as armas do crente é o assunto que queremos estudar nessa lição. O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 11, que nos diz assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E a verdade prática, que é o pensamento do autor da lição, nos diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, o uso da armadura de Deus. Aí a gente vai conhecer, Paulo vai nos mostrar, falando numa linguagem figurada, acerca da armadura de Deus, que representa dentro da arma literal, que representa no campo espiritual. Então, é bom que prestemos atenção, porque todos nós, cristãos, estamos numa batalha. Estamos numa batalha que a gente precisa de aprender a manusear o armamento espiritual. O armamento espiritual, dentre eles, temos vários, Paulo vai estar citando aqui, que nos dá a condição de combatermos o mal e vencermos. Isso tudo porque depende não da nossa força, mas da força do Senhor. O texto bíblico em classe encontra-se em Efésios capítulo de número 6, versículos 10 a 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Esse é um pedido do apóstolo Paulo para a sua vida, mas ele deixa aqui um grande ensinamento para nossas vidas de como devemos nos comportarmos e usarmos
os recursos que Deus nos deu para combatermos toda a ação de Satanás, todos os demônios, todas as potestades, todos os principados e todas as castas que vêm sobre nós, e combatermos com a força do Senhor para que possamos vencer. A nossa força quer dizer que homem algum tem força, é capaz, ainda que juntasse multidões e multidões de grandes fortes, não seriam suficiente para derrotar o poder das trevas. Mas o nome de Jesus é poderoso para destruir toda e qualquer ação do maligno. Aqui, o propósito da lição, o objetivo geral da lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. E os objetivos específicos, que são os tópicos da lição, é mostrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo, apresentar o campo de batalha espiritual. E o terceiro, saber quais são as armas espirituais e indispensáveis ao crente. Então, esse é o que vamos estudar aqui detalhadamente. Claro que não se tem tempo na escola dominical para se aprofundar totalmente no assunto, mas que é a base que a gente precisa para poder se inteirar acerca daquilo que estamos estudando aqui. A introdução da lição vai dizer assim, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir ao invencíveis conflitos, ao inevitáveis conflitos contra a força espiritual da maldade. Isso é inevitável. O inimigo vai fazer de tudo, qualquer que seja a situação, onde quer que você estiver, seja qual for a posição que você estiver exercendo, ele fará de tudo para tentar te destruir, para tentar nos derrubar. E não importa qual seja a função que você exerça na igreja, qual seja o seu cargo eclesiástico, todo mundo tem a sua batalha, tem a sua luta e precisa da força do Senhor. Então são inevitáveis os conflitos que nos sobrevêm no campo espiritual da maldade, mas a gente vai aprender a combater. E olha só, nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam resistir ou revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Precisamos do revestimento para poder estarmos combatendo com a ação do maligno, que é constante nas nossas vidas. Ele aproveita todas as oportunidades. Nos momentos mais difíceis da vida, onde você muitas das vezes está em situação bem complicada, ele é aproveitador, ele é covarde, é aproveitador e faz de tudo para poder te derrubar, de tudo para poder fazer você parar de caminhar, sair da fileira dos soldados. Mas vamos aprendermos aqui a nos fortalecermos na força do poder do Senhor Jesus para vencermos o poder do mal. O primeiro tópico fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, preparo espiritual do crente para a batalha. E o primeiro subtópico fala sobre fortalecidos no poder do Senhor. Fortalecido aqui, no poder do Senhor, não é no nosso poder, nem no conhecimento que você possa adquirir através dos seus estudos, não é confiando em qualquer um ser humano inteligente a ponto de ter entrado para a história, ter feito algo e acontecido, não. Nem é no poder de Paulo, é naquilo que ele ensinou. Paulo estava ensinando a se render a Cristo. Vamos nos rendermos a Cristo. É Cristo que tem o poder. Paulo
ele simplesmente é aquele que orientava a igreja, que ilumina até hoje com as suas palavras a igreja a lutar e vencer o mal. Então vamos estarmos nesse primeiro subtópico, falando sobre fortalecimento, fortalecidos no poder do Senhor. Aí nos diz assim, a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, o capítulo 6, versículo 10, a parte A, aqui da leitura em pauta, diz, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é concedido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Da vida em santidade, a ser cheio do Espírito Santo, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, irmãos, não é vestir capa não, tem que estar de fato revestido do poder de Deus, da graça de Deus, porque não basta parecer crente, não basta se vestir de crente, andar com Bíblia debaixo do braço, ou falar dela, cantar bonito, ou até evangelizar, mas se de fato você, ou eu ir aos cultos, frequentar culto constantemente, estar nos cultos sem perder culto, isso não é aval de santidade. É preciso que tenha compromisso com a palavra, e esse compromisso vai trazer o quê? Uma renovação, porque ele vai trazer a santidade para a vida, que é a separação, ou ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, nem sempre você vê as pessoas fazendo esse movimento que se fazem por aí, está declarando que ela é cheia do Espírito Santo, não. Cheio do Espírito Santo é aquele que está voltado para a obediência, para o temor a Deus, para o respeito aos outros e, acima de tudo, com tremenda convicção de fé. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Então não é simplesmente fazer barulho, pular, bater o dedo assim, sair pulando, gritando, virando cambalhota. Isso não é sinal de poder. O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na fraqueza, no reconhecimento da carência, na humilhação, é que Deus se manifesta. E aí, ele tem poder, Jesus tem poder. Estando obediente a ele, aí a gente clama e ele faz a obra. Então, nós precisamos, acima de tudo, aprendermos a obediência. Então, não basta estar frequentando o culto, porque você conhece as Escrituras, e fazer as coisas que as Escrituras te mostram, se você não tiver de fato, se não for aquilo, não for com sinceridade do coração, não for qualquer coisa que você fizer, que for simplesmente para exibir a sua posição, isso não vai adiantar nada. Vamos lá, o segundo subtópico fala sobre a vigilância em toda a oração e súplica. Ser vigilante em toda oração e súplica. Aqui entendemos aqui, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Constantemente está orando. Não é possível entrar em combate sem a cobertura da tão preciosa arma espiritual, a oração. A oração é uma arma poderosíssima que nos dá a condição de vencermos.
de entrar na presença de Deus. Através da oração, você se apresenta a Deus, e a oração é um diálogo com Deus. Você vai apresentar para Ele as suas necessidades, todas as suas deficiências, e vai suplicar misericórdia, pedir a Ele o reforço, e nessa comunicação, se de fato for de quebrantamento sincero de coração, a resposta vai chegar e a gente vai poder executar aquilo que o Espírito Santo quer que façamos. Então ele fala também da súplica, que são os pedidos, né? Mas tudo no Espírito Santo, oração e súplica. Orar é falar com Deus, suplicar é pedir a Deus. Então, a gente vai falar com Deus, a gente suplica, a oração intercessória também, que é bom a gente pedir pela gente, mas também pedir pela vida dos nossos irmãos, pela vida do nosso país, pela vida dos nossos governantes, pedir a paz para a nossa nação, para a nossa cidade. Isso é de extrema importância estar revestido. Ela significa clamar pelo favor divino, em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Então, irmãos, é preciso ter vigilância, porque senão não adianta, irmãos. Se estiver em pecado, o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então é preciso que a gente tenha vigilância para não cair em pecado. Você pode estar fazendo tudo, mas se estiver no sapatinho tentando esconder alguma coisa do pecado, não vai adiantar nada, cortou o elo. Então é preciso manter a vigilância. Jesus disse que nós devemos orar e vigiar, mas vigiar muito mais do que orar. Pois esta preserva o crente às astutas ciladas do inimigo. A oração daquele que vigia, ele fica preservado contra as astutas ciladas do inimigo. Vigiamos em oração e súplicas. Então, peçamos ao Senhor o reforço que a gente precisa, com plena confiança, conversemos com Deus, nos apresentemos diante dele, mas sem máscara. Sem máscara. Está usando máscara aí para se proteger aí desse vírus aí, de coronavírus, essa máscara facial, mas diante do Senhor você tem que se desnudar e se apresentar para Ele com toda a clareza. Então, não adianta esconder nada de Deus, porque se você esconder alguma coisa de Deus, você está sendo enganado, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece de você o que você mesmo não conhece. Então, é preciso, se você está enfrentando problema com fraqueza, que você não consegue superar, peça misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, arranca esse mal de mim. Sabe, lembra quando Jesus chegou para aquele pai daquele lunático e falou assim, ó, quando ele pediu para aquele, ele se crê, aí ele observou assim, ó, que ele não tinha fé nenhuma, ele pelo menos confessou a verdade. Ele disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E aí o Senhor achou boa aquela sinceridade e acabou curando aquele rapaz que sofria. O pai fazia de tudo, mas não tinha chegado ao ponto de ter fé suficiente para alcançar a bênção. Mas ele era um homem sincero, porque ele ajuda-me na minha incredulidade. Então o Senhor ajudou. Não adianta botar máscara para se apresentar diante de Deus. Então é preciso se limpar. O segundo tópico vai falar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Então a gente precisa conhecer, porque Satanás ele é estrategista e ele vem com engano, vem sutilmente tentando minar o seu campo de ação. Por isso é preciso que a gente conheça o campo de batalha, para que a gente não venha pisar nas armadilhas que ele prepara e ser dominado por ele. Vamos lá. As astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo, no capítulo 6, versículo 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então ele é perverso, ele é sagaz, ele tenta de todos os meios, e é preciso que tenhamos cuidado.
temos que ensinar nossas crianças, temos que ensinar os nossos jovens, nossos adolescentes, ensinarmos, porque Satanás aproveita muito dessa situação, dessa garra, dessa força, desse entusiasmo que as pessoas têm, essa sede de descoberta, e acaba colocando uma armadilha para ver se trava e destrói. Mas também os adultos também precisam, porque para Satanás não existe classe social e nem faixa etária. Ele tenta derrubar todos. Então precisamos de buscarmos esse contato com Deus para que possamos vencer. Então ele diz aqui, o líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Então ele é caluniador e acusador. Infelizmente, de vez em quando, existe crente usando essa arma aí, trabalhando para o diabo, caluniando e acusando as pessoas. É preciso vigilância, mas para não deixar o diabo tomar o seu corpo. Na realidade, Satanás, ele não tem corpo. Ele vai usar quem der lugar a ele. Então ele não tem corpo físico. Ele vai usar alguma coisa ou alguém para causar o transtorno. Então, muitas das vezes, nos faltando a vigilância, a gente acaba se deixando influenciar, se empresta para ele, e ele acaba nos usando para fazer acusações aos outros, fazer calúnia, levantar calúnia, fazer acusações. Então é preciso muita vigilância. É preciso ter, antes de você falar alguma coisa, antes de você anunciar alguma coisa sobre alguém, analisa de fato, para que você não seja um caluniador, não seja um acusador falso, ok? Então, ele continua dizendo, tomado de fúria por meio do espírito do erro. Tá vendo, irmão? Aí o espírito do erro provoca coisa terrível para destruir, porque ele não quer que ninguém esteja servindo a Deus com fidelidade. Porque quando alguém vem para Jesus, ele perdeu alguém do exército dele. Então ele procura jogar todos os tipos de embaraço para que a pessoa não permaneça ou venha cair futuramente. Mas o nosso Deus, general de batalha, vencedor em todas as batalhas, ele vai nos dar estratégia. Se a gente confiar e atentar para os ensinamentos da palavra de Deus, que é a constituição do crente, e aí ela é de fato o nosso GPS, vai nos guiar por caminho seguro. É bom que entendamos que o GPS criado pelos homens aí, de vez em quando você bota alguém na furada, que você vai para um caminho, mas ele vai te mostrar a coisa mais fácil, acaba te levando para um caminho perigoso. Mas o Senhor não. O Senhor traça o seu caminho correto, ele manda um anjo diante de você, quebrando, desfazendo todo o mal e te levando ao caminho seguro. Então ele continua dizendo aqui, ele prepara laços e com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Alguém mais de sua, ou mesmo, algumas das suas astúcias são confundir a mentira e a verdade. Isso aí, o que mais Satanás tenta fazer é com que as pessoas acham que a mentira é verdade. E a mentira, irmãos, ela vai cair por terra um momento, porque a verdade é Cristo, ele não muda, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem estiver na mentira, um dia vai ser desmascarado, mas Satanás vai aproveitar essas oportunidades para fazer as pessoas mentirem, no fato para acusar alguém, para caluniando alguém, as pessoas fazem essa mentira. Então, um dos propósitos de Satanás é confundir a verdade e a mentira. O segundo é deturpar as Escrituras. A Escritura diz, te mostra um certo caminho, ele te, não, vai por aqui que é mais fácil. Não é verdade? Desde o início foi assim. Não foi assim que Deus disse? Se comermos, morreremos. Certamente não morrerás. Olha só, Deus falou uma coisa e ele estava usando a serpente para falar outra coisa. Então, a terceira coisa, dissimular a induzir,
dissimular e induzir a dissimulação. Viu, irmãos? É preciso ter cuidado com Satanás, porque ele vem tentando destruir, ele vem tentando jogar por terra os bons propósitos da sua vida, e vem te tirar, fazer com que você obedeça às falsas teorias e entra pelo caminho da apostasia, entra pelo caminho do conflito, da confusão, causando dissimulações, desentendimento, intrigas. Então é preciso vigilância. O quarto propósito é fazer falsos sinais. Ele também faz sinais, irmãos. Não fica admirado que alguém fala assim, eu fui em tal lugar e lá aconteceu isso. Irmãos, ele também opera sinais falsos para enganar. Então, mas o sinal de Cristo é totalmente diferente, que desmascara toda a ação do inimigo. Então, há muitas pessoas que vão dizer, mas eu recebi essa, aquela, ou aquela cura. Pode ter recebido, irmãos, mas o que Deus faz é totalmente diferente, porque perdura. Então é preciso que a gente vigia. Outra coisa que ele veio para fazer é semear a incredulidade. Primeiro ele faz a acusação, depois ele vem, falso sinal, de fazer acusações, depois semear a incredulidade. Sabe? Ele quer que sejamos incrédulos, ele quer que não acreditemos no que Deus pode fazer. Por exemplo, algumas pessoas vivendo esse período aí dessa quarentena, passando crise, aperto, sem trabalho, e passando alguma necessidade, aí já pensa, já vai ficar incrédulo, achando que Deus esqueceu dele, que Deus zombou dele, que Deus o abandonou, que Deus não quer saber dele, que Deus está permitindo que ele passe por aquilo. Colocando incredulidade é coisa de Satanás. Então ele quer fazer isso, mas o Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas você não é incrédulo, você crê no Senhor Jesus, então se ele está querendo te visitar com incredulidade, clame ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, tira essa incredulidade que está me visitando. O sétimo é promover ideologias anticristãs. Nós temos visto nos últimos tempos aí essas ideologias nas escolas, né, irmão? Criando cada uma coisa aí para poder causar transtorno. A Escritura estava ensinando a ir por um caminho, mas eles querem fazer você, obrigar a entender essas coisas, e infelizmente alguns cristãos ficam no meio tempo, está em cima do muro, não sabe se está para lá ou está para cá. O cristão tem que ter consciência, convicção do que é. Então, ideologia anticristã, sabe, querido? É o casamento homoafetivo, uma série de coisas que tem aí, que a Bíblia condena, mas que eles estão querendo fazer a gente aceitar isso como se fosse normal, como se fosse, todo mundo aceita. Algumas pessoas, a voz do povo é a voz de Deus. Irmãos, a voz do povo nunca vai ser a voz de Deus. A voz de Deus, ela é a voz de Deus e permanecerá sendo, ela nunca se misturará. Deus nunca vai se render a ninguém. Ele disse, ele é poderoso, extremamente poderoso, e todas as coisas estão debaixo do seu domínio, do seu poder. Mas o inimigo quer fazer com que você aceite algo que a Bíblia condena. Então não aceite, irmãos, aquilo que a Bíblia condena, não aceite essa ideologia anticristã para trazer destruição da família, para fazer com que você aceite coisa que a Bíblia condena. Não aceite isso. Outra coisa, é preciso, diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, a gente precisa de revestimento. Aí ele ensinou quais são as armaduras de Deus, e a gente vai, você depois ler com mais cuidado, novamente o texto bíblico em classe lá, que você vai estar mais inteirado acerca de quais são as armaduras que precisam ser obedecidas. Vamos lá, o conflito contra o reino das trevas. Nós vamos estar enfrentando sempre conflito contra o reino das trevas, porque ele quer fazer com que a gente se distancie de Deus, com que a gente faça a obra da carne, a obra do império do mal, mas a gente
está lutando para fazer a vontade de Deus, e por isso a nossa luta tem que ser constante. Como a gente sabe que Ele é mais poderoso do que nós, a gente precisa da força do Senhor. O Senhor é a nossa força. Então Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Essa metáfora fica claro que no cenário do campo de batalha do soldado espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto no campo da área individual quanto da área coletiva, isso é da igreja. Então nossa luta é constante, irmão, porque nós enfrentamos luta na nossa vida pessoal e enfrentamos luta também na igreja. Você em defesa, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Então, quando a igreja está passando por algum problema, nós também estamos passando pelo problema. Jesus diz que nós precisamos termos cuidado com a nossa própria vida, e Paulo diz levar a carga um dos outros. Então, precisamos levar a carga um dos outros para que possamos, de fato, estar combatendo contra o mal e defendendo a nossa vida pessoal e a vida coletiva, a vida da igreja. Então, a nossa família, tudo isso a gente precisa de força, de graça que vem do Senhor para estar nesse combate e como vencedores, não é verdade? O terceiro subtópico vai falar sobre as agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal como que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Esses seis, são classes aqui demoníaca, destrutiva, que são classificados por três aspectos. O aspecto A, o item A, diz assim: eles são poderosos. Os títulos principados, potestades, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Então essa autoridade é dada pelo Pai das Trevas. Príncipe das Trevas são os líderes dos anjos caídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Então é preciso que a gente busque o contato e a orientação do nosso general poderoso de comando e que vencedor em todas as batalhas, para que a gente possa lutar na força do Senhor, porque pela nossa força, já viu aqui que o negócio é forte aqui, a luta aqui é forte. O homem em si só não consegue enfrentar, não consegue fazer frente para essa batalha, não. É só o Senhor Jesus na vida de um cristão que pode conceder a ele o poder e a autoridade e a graça para destruir essa ação demoníaca. Então, o item B diz assim: eles são malignos, quer dizer, praticantes do mal. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espiritual da maldade. Refere-se a domínios e que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então, irmãos, esses poderes aí só veio para causar transtorno. Existem classes demoníacas, linhas, de acordo com a linha, classe demoníaca, cada um
E eles têm hierarquia também. A gente vê que o Paulo colocou aqui, existe uma hierarquia entre eles. E eles obedecem a hierarquia. Como também nós, como cristãos, existem as hierarquias também que precisam ser respeitadas. Muitas vezes nós perdemos muito porque não respeitamos a posição daqueles que estão sobre nós. E às vezes o que está sobre, que precisa respeitar o que está sob, está debaixo do comando dele também, é preciso tudo estar dentro do respeito. E aí, muitas das vezes a gente acha que a gente vai conseguir vencer, ou a gente não aceita a autoridade daqueles que estão sobre a gente, porque diz, mas também faço parte do corpo. Então, você faz parte do corpo, mas no corpo quem coloca cada um na posição é Deus. Entendeu? Você não sabe o que você vai representar no corpo. Você é braço direito ou esquerdo? Você é mão ou é dedinho, unicamente o dedinho? Tudo é do corpo. Você é orelha ou nariz? É boca ou ouvido? Você não sabe. Então é preciso entender que cada um dentro da sua posição, mas que o comandante de tudo é o Senhor Deus, o nosso Criador. O item C fala que eles são astutos. São cheios de sutileza, como já falou antes, e maquinam a queda da igreja. Olha, irmãos, o que Satanás tem feito vai causar conflito, batalha dentro da igreja, para fechar portas de templos, ou a queda da igreja no sentido pessoal também, de cada pessoa. A queda, quando você perde uma batalha e abandona Jesus, é uma queda para a igreja. Aquela igreja sofreu queda. Você é uma igreja individual. Então aquela igreja sofreu queda. Então esse ser astuto, ele vive fazendo de tudo, com toda a sutileza, tentando arrancar. E aí as pessoas saem da igreja e começam a colocar uma série de desculpas. Mas a Bíblia diz que a culpa é pessoal, porque o homem não vigiou, não andou segundo aquilo que está determinado na Escritura. Aí é fácil depois ficar colocando culpa nos outros. Quase todas as pessoas que se desviam, elas não assumem, querem colocar a culpa sempre nos outros. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja, que é Jesus, está elevado a nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Olha, irmão, nosso Deus aqui é maravilhoso. Todo poder está na mão dele. Então ele está elevado acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio. Tudo pertence ao nosso Deus. Esse poder está ao nosso Deus. Então, apesar de que a força das trevas é grande, mas o poder de Deus é maior para derrubá-los. Então, confiamos no Senhor. Não permitamos que o inimigo venha causar destruição para a nossa vida e para a nossa igreja. Nossa igreja, nós, pessoa, e nossa igreja, grupo, conjunto, a sua casa, a sua família, entendeu? A congregação onde você está servindo a Deus, o ministério que você decidiu servir a Deus, precisa ser defendido com você. Você precisa orar, clamar, se revestir de todas as armaduras de Deus para combater contra esses demônios. O terceiro tópico fala sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Aí ele vai agora mostrar acerca do que a gente vai ilustrar agora, as armas do soldado romano, o que faz referência à nossa posição de atitude de cristão, atitude de fé, para que possamos vencer. Então, ele diz assim, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linha retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panofrias, que significa a armadura completa do soldado fortemente armado. Então, irmãos, na carta, a orientação
não é, não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, revestir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, irmãos, como já até falamos dentro do contexto aí, o revestimento vem de Deus. A arma que nós precisamos tomarmos, ele aconselhou tomar toda a armadura de Deus. Quer dizer, quem vai vencer Satanás é o poder de Deus, é a capacidade que Deus nos dá. Então, tomar, quer dizer, peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça. E o Senhor está interessado a dar a todos que obedientemente se achega a Ele e começa a tomar a posição de clamar, de buscar, de confiar nele. Ele está disposto a conceder as armas necessárias para combater o mal e para que possamos defendermos o seu reino. As armas indispensáveis de defesa. Olha, irmão, aqui ele vai mostrar arma de defesa e arma de ataque. Mas as armas de defesa, ele vai mostrar aqui. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingir os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, irmãos, essa é uma arma de defesa. Ela servia para quê? Para dar mobilidade. Então, a verdade é que nos dá condições de combatermos as mentiras e entendendo que essa verdade é uma das principais doutrinas de Cristo. A gente precisa viver essa verdade. E a integridade, é a integridade do soldado. O soldado íntegro tem que ser da verdade. Crente que vive na mentira, no engano, está fora do contexto. Então, crente... E a verdade, a gente paga um preço para poder exercer. Então, nos preparemos, irmãos, porque a referência aqui, do que diz cingir o lombo com a verdade, está mobilizado contra as mentiras, contra está revestido e se mobilizando contra as mentiras, contra os enganos que imperam no mundo do pecado. A parte B, o item B vai falar sobre vestida a couraça da justiça. Aí, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos genitais. Viu, irmãos? A proteção que havia que eles colocavam, porque os soldados já sabiam que uma parte muito melindrosa de os órgãos genitais, principalmente do homem, um peteleco pode nocautear ele. Imagina uma seta, uma espada, ou alguma outra coisa assim semelhante. Então ele vestia a couraça, que é uma peça de proteção para que ele não fosse atingido no ataque contra o inimigo. Então, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Então, a justiça de Cristo, precisamos defendê-la e vivê-la. A outra arma, que é do item C, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada de couro, e a meia bota tinha sola craveada para estabilidade. Então, era como se fosse não com essa bota de soldado mesmo, né? Como usa, por exemplo, quem trabalha em metalúrgica, usa uma bota que ela tem um revestimento assim pela frente, assim, de aço, que é para proteger as pontas do pé, quando bate alguma coisa, cai alguma peça pesada. Então, dos soldados romanos não tinha
naquele tempo não tinha essa capacidade toda, mas elas eram preparadas de maneira que desse proteção, para que pelo menos eles pudessem pisar, passar pelos espinhos, passar pelos lugares inflamados, passar e ter os pés protegidos. Aí ele disse, no caso, na questão do Evangelho, nós devemos calçarmos os pés na preparação do Evangelho, estarmos preparados para enfrentarmos os terrenos por onde passarmos, porque pode estar minado e a gente precisa ter cuidado pelo caminho que passamos. O item C fala, tomando sobretudo o escudo da fé. Longo retangular, feito de madeira e couro, o escudo protegia o corpo inteiro dos dados inflamados. Dos dados inflamados refere-se à fé inabalável em Deus, que devem enfatizar, que deve fixar, meu Deus, vamos lá, a fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e em relações disparadas pelos demônios. Então, irmãos, em rebeliões disparadas pelos demônios. Então, a gente tem um escudo para se defender dos ataques de Satanás, que lança contra nós setas, dardos, e que são palavras caluniadoras. Aí, se você usa a tua fé, o que vai acontecer? O escudo da fé vai fazer com que você não se importe com a calúnia que se faz. Se você tem convicção da sua vida, da sua posição com Deus, então te fazendo calúnia, você está firmado na verdade, deixa eu fazer calúnia por aí. Às vezes incomoda, sim, claro que incomoda, mas aquilo não vai te tirar do páreo, porque você está afastando a eficácia da calúnia e provando a sua inocência através da sua fé. Então, essas rebeliões disparadas pelo diabo, elas caem por terra porque Deus te faz a defesa e você vence as batalhas. O capacete da salvação, a letra E, fala sobre... Ele era pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve para proteção à cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo, a convicção da plena salvação no último dia. Então você tem toda a convicção, e aí essas conversinhas, essas coisas que têm surgido no último tempo, essas aberraçõezinhas aí de apostasia, heresias, isso não vai te contaminar porque você tem convicção da sua fé. Você está protegido com o capacete da salvação. Então, falaram isso, falaram, mas a Bíblia não fala. Está aqui falado aqui pela Bíblia, aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deixou registrado aqui. Aí as pessoas tentam isolar um texto aqui e fazer um outro caminho para você ir. Não vai. A sua fé tem que estar firmada em Cristo. Você está usando o capacete da salvação, com a sua mente protegida. Não vão atingir a sua mente, porque você tem na sua cabeça o capacete da salvação. Então, irmãos, aí ele diz assim que a indispensável armadura ofensiva. Aqui nós temos uma armadura ofensiva, que ele vai falar também, ela vai falar acerca da espada do Espírito. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma indisponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira,
identifica como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Então, ela é apta e eficaz e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Viva e eficaz e apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, a palavra de Deus, ela é usada para te defender. Se alguém vem te trazer um ataque usando alguma coisa, você pega a palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso, você se defende com a palavra. Mas você tem ela também que te dá a capacidade de mostrar e fazer o combate contra toda aquela mentira. Então é preciso estarmos revestidos com essa arma, viu? Essa arma de ataque e defesa. Ela que tem dupla ação. A espada ela serve para atacar e para se defender. Então, a conclusão nos diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexistência ou sobreexcelência, grandeza de poder, sobreexcelente grandeza de poder de Deus, do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser submetidos, porém, o reino das trevas não deve amedrontar os cristãos. A Escritura convoca os salvos a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com toda a armadura de Deus. Então, irmãos, nós precisamos de nos revestirmos com a armadura de Deus e com certeza combater os males, entendendo que nós somos necessitados, carentes totalmente de Deus. Se não for a grandeza de Deus em nós, o poder de Deus, a obediência, que tudo alcançamos também por meio da obediência. Claro que Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, não quer um compromisso, não respeita a palavra, não é de oração, não tem um temor, não proclama o reino de Deus, não cultua a Deus, e só vai à igreja para se reunir, para balançar o corpo, como se a igreja fosse um clube, Deus não tem compromisso contigo. Mas você, de fato, se render a Deus, em espírito de adoração, e buscar a presença de Deus, com certeza Deus fará algo extraordinário na sua vida e você vencerá. Então, portanto, busquemos, irmãos, nessa batalha, busquemos nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. Que o Espírito Santo nos conceda a graça. Deus, eu oro por todas essas pessoas que vão estar assistindo, participando dessa escola bíblica. Manifesta o teu poder e a tua graça e traz sobre elas a tua unção e força para adquirir todas as armaduras espirituais e combater o mal e ser sempre vencedora. Obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. Amém.